Atos alemães foi para a base da Força Aérea Wright-Patterson. Alexander Lippisch, especialista em decolagem vertical, foi para White Sands, no Novo México. Eles trouxeram protótipos, como o dos caças Delta dos irmãos Horten e uma montanha de documentos. Em 1946, a Alemanha nazista tinha sido pilhada. Um ano depois, com todos os cientistas nazistas nos Estados Unidos, a primeira onda de avistagens de OVNIs começou. Bom, você não acha que Isso parece exatamente o que descrevemos, Jack. Foi isso mesmo que vimos. Será coincidência? Ou uma investigação mais cuidadosa da mais famosa avistagem de OVNIs em Roswell, Novo México, poderá revelar um novo e mais obscuro segredo? Junho de 1947. Kenneth Arnold, um piloto de 42 anos, faz o primeiro relato documentado de uma avistagem de OVNI nos Estados Unidos. Sobrevoando o estado de Washington, ele viu uma formação de aeronaves em forma decrescente com um padrão de voo muito peculiar. O Dr. Bruce Maccabee é um físico especializado em ótica que investigou o caso Arnold. Não tinham asas, não dava para ver as asas, motores, estabilizadores verticais, nada do que é normal. Mas ele presumiu que era um novo tipo de aeronave. A descrição de Arnold dos movimentos das naves gerou pela primeira vez a expressão disco voador. 2 semanas depois, os Estados Unidos passaram pelo incidente com OVNIs mais famoso de todos os tempos. Julho de 1947. Um objeto cai perto da base aérea de Roswell, no Novo México. Depois de investigar o local da queda, a Força Aérea divulgou um comunicado à imprensa. A base aérea de Roswell enviou um comunicado à imprensa falando sobre um disco voador que havia caído no deserto. Poucas horas depois do primeiro comunicado à imprensa, a Força Aérea emitiu outro, dizendo que o objeto em questão era um balão meteorológico. Um erro inocente ou desinformação deliberada? Desde o começo, existia alguma coisa que eles não queriam que o público soubesse. Se eles não estavam escondendo uma nave extraterrestre em Roswell, o que era aquilo, afinal? Será que mais investigações darão alguma pista que leve à tecnologia nazista? Para mim, o elo mais consistente entre o evento de Roswell e os nazistas é exatamente o formato da aeronave. A aeronave era parecida com um caça Delta. E todos sabem que os nazistas estavam trabalhando em caças Delta. A queda de Roswell aconteceu a pouca distância de voo de White Sands, a base da Força Aérea para onde foram levados os caças Delta dos irmãos Horten. Roswell aconteceu 2 semanas depois de Kenneth Arnold ter registrado a primeira avistagem documentada de um OVNI. Seria isso que a Força Aérea tentava encobrir? O protótipo de um caça-delta feito pelos norte-americanos com base na tecnologia nazista? Depois de Roswell, as avistagens de OVNIs começaram a aumentar, chegando ao clímax na década de 50. Discos voadores são vistos em toda parte. Muitos desses discos fantásticos voam pelo ar. Você já viu algum? Havia dezenas de milhares de avistagens. E está bem documentado agora que existia algum tipo de guerra aérea sobre a América em 1952. O público se convenceu de que a invasão extraterrestre havia começado. Até o presidente Truman entrou em cena. Existem coisas assim acontecendo. Discos voadores, sabe? No fim dos anos 50, a cultura popular reforçou a mensagem. OVNI significava extraterrestre. Discos voadores vinham do espaço sideral. Em 1952, a Força Aérea Norte-Americana criou o projeto Blue Book. Com uma força-tarefa instalada na base aérea Wright-Patterson, o projeto Blue Book coletava e avaliava relatórios e avistagens. Uma análise desses testemunhos oculares mostra que Roswell não foi o único incidente com OVNI perto das bases ultra-secretas norte-americanas. Ocorreu um grande número de avistagens perto dos hotspots. Hotspots são as mais secretas e bem guardadas bases militares. Na maioria, as bases para onde os cientistas alemães foram levados na Operação Paperclip. A base aérea de Wright-Patterson era um desses hotspots.
Os primeiros relatórios diziam que os destroços do acidente de Roswell haviam sido levados para lá. O quartel-general do projeto Blue Book também era lá. Em 1965, o objeto de Kecksburg foi visto dentro de um dos hangares. E era lá que ficavam os mais brilhantes cientistas nazistas. O Dr. Paul Zies é um engenheiro aeronáutico aposentado. Ele trabalhou com cientistas alemães do projeto Paperclip em Wright-Patterson no fim dos anos 50. Eu trabalhei com 7 deles. Havia provavelmente uns 40 em Wright-Patterson. No começo eram alemães leais que queriam que a Alemanha vencesse, eu não vejo nada de errado nisso, e se tornaram norte-americanos leais quando vieram para cá. Leais o bastante para se calarem sobre os programas secretos de armas? O que os cientistas do projeto Paperclip sabiam sobre teorias inovadoras da gravidade e discos voadores? O chefe de Paul Zies, Dr. Wilhelm Knackstedt, sabia alguma coisa. O doutor dizia: há umas pessoas que têm algumas ideias doidas sobre levitar coisas, mas ele não estava muito interessado nisso. Mas os militares norte-americanos estavam. No fim dos anos 50, tiveram início testes secretos em Wright-Patterson com uma aeronave em forma de disco ou lenticular. Eles devem ter achado alguma coisa na Alemanha com formato lenticular e aí tentaram reproduzir. O primeiro disco voador conhecido feito pela Força Aérea Norte-Americana estava prestes a decolar. Nos anos 50, os incidentes com OVNIs aumentaram nos Estados Unidos. Seriam aqueles objetos naves alienígenas de outros planetas? Ou existe uma explicação mais terrena? Documentos confidenciais trazidos a público em 1995 mostram que, nos anos 50, a Força Aérea investiu $5 milhões num programa ultra-secreto chamado Projeto Silverbug. Desenvolvido pela empresa estatal Avro-Canadá em Toronto, o projeto se concentrou numa nova aeronave radical, o Avrocar. Bill Zuck é historiador da aviação canadense. O Avrocar era um protótipo. Ele foi criado para mostrar como o design de um disco voador deveria ser. Os documentos do Silverbug falavam de uma velocidade de Mach 3 e de uma altitude de 80.600 pés, quase 25 mil metros. A nave decolaria verticalmente usando o efeito Coanda. Nos anos 30, Henry Coanda demonstrou que quando o ar é forçado em volta de uma superfície curva, ele vai seguir esse contorno e criar sustentação. O Avrocar usaria o efeito Coanda através de 3 motores que acionariam uma hélice central. Essa corrente descendente seguiria a superfície curva e lançaria a nave para cima. O gênio da engenharia britânica, John Frost, era a mente por trás do projeto. Frost admitia abertamente que havia se inspirado em pesquisas sobre a Alemanha da Segunda Guerra. Em 1953, ele se reuniu com um engenheiro alemão que afirmava que haviam sido feitos testes de discos voadores numa instalação nos arredores de Praga na Segunda Guerra Mundial. Essa confirmação de testes com discos não é o único elo entre o Avrocar e a Alemanha nazista. Um dos consultores do projeto era Alexander Lippisch, um engenheiro do projeto Paperclip. Durante a Segunda Guerra, ele havia trabalhado na decolagem vertical com outros cientistas nazistas. O que John Frost estava fazendo era basicamente garimpar as informações que Lippisch podia